Fala, turma linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade à resolução de questões, pessoal, referentes a protozooses, a doenças causadas por protozoários. Esta aula sobre essas questões é a parte 2, certo? Anteriormente, nós resolvemos algumas questões sobre doenças causadas por protozoários de forma detalhada. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte lá rapidinho, assista as questões direitinho para continuar agora, certo? Sem mais enrolação, vamos lá para a questão. Questão de número 5. Vamos ver como essa banca aqui, olha, a PUC Campinas cobrou, certo? Vamos lá? Agora o açaí vai ser osso do corpo de quem precisa de implante. A novidade foi criada por uma parceria de pesquisadores da Unicamp e da UFPA, que fabricaram próteses de poliuretano usando o caroço da fruta como matéria-prima. O caroço foi aproveitado por ser rico em poliol, substância que os pesquisadores converteram em poliuretano, polímero usado para fazer próteses ósseas. Hoje, no entanto, a indústria fabrica a partir de derivados do petróleo. A indústria fabrica a partir de derivados do. Olha aí, o que é que a questão falou? Que o açaí que é um fruto, o caroço dele está sendo utilizado para fabricar o quê? Na fabricação de prótese. Então é uma inovação que nós temos aí, não é isso? Mas vamos lá ao comando da questão, ver o que ele está perguntando. Olha para cá. O açaí é um fruto típico da região norte do Brasil e tem grande importância econômica e alimentar. Recentemente, um surto de doença de Chagas, olha aqui, a doença de Chagas, olha, foi relacionado ao consumo desse fruto. Então, o que é que a questão está dizendo? Que é um surto de doença de Chagas tem uma certa relação aqui, olha, com o consumo de quê? Com o consumo do fruto aqui, olha, do açaí. Aí, continuando aqui, olha, a doença de Chagas, a doença de Chagas e a febre amarela, a questão que falou sobre o açaí, falou sobre a inovação do caroço do açaí, né, na fabricação é, de próteses. E aí depois falou que a doença de Chagas, um surto de doença de Chagas está relacionado, que ocorreu, né? Está relacionado com o consumo doador desse açaí. E agora eu pergunto sobre a doença de Chagas e a febre amarela. Vamos lá ver qual seria aqui o nosso gabarito. Observe aqui o que, é que eu tenho na letra A. Ocorrem apenas no Nordeste do Brasil. Pessoal, essas doenças, febre amarela e a doença de Chagas, são exclusivas do Nordeste. Nada disso, certo? E aí, olha, é, o açaí, que é um fruto típico da região norte, por ter tanto esse açaí lá na região norte, uma região também que tem vários casos pode apresentar vários casos de quê? Da doença de Chagas. A febre amarela também, ela aparece, tá certo? Ela está presente em outras regiões além do Nordeste. Então falar que essas duas doenças são exclusivas do Nordeste brasileiro está errado, certo? Lembrando que a doença de Chagas é uma doença causada por protozoários, enquanto que pelo protozoário Trypanosoma cruzi, enquanto que a febre amarela é uma doença causada por vírus e transmitida através da picada de mosquitos, certo? Na via urbana, o mosquito Aedes aegypti, e na via silvestre eu tenho aí o que? O hemagogos e o sábiades. Lembre-se disso que a febre amarela tem um vetor, certo? Depois eu vou aqui na letra B, ó. Assim como a doença de Chagas também tem um vetor, né? Que é o barbeiro. São causadas por organismos unicelulares e eucarióticos. Pessoal, deixa eu puxar uma seta aqui rapidão para vocês observarem. A doença de Chagas ela é causada por protozoários, certo? Protozoário. E os protozoários são seres unicelulares de uma única célula, certo? E eles são eucariontes. Por que eucarionte? Porque tem um material genético envolvido por uma carioteca. Os protozoários são unicelulares e eucariontes. Só que, e aí o protozoário causa doença de Chagas. A febre amarela, ela é causada por vírus. E os vírus são o quê? São seres acelulares. Isso quer dizer o quê? Vírus não possui célula. Nenhuma, nem várias. Então, acelulares, certo? Então falar que ambos, olha, são causadas por organismos. A letra B falar que são causadas por organismos unicelulares e eucarióticos, só se aplica isso à doença de Chagas. Porque a febre amarela ela é causada por ser
acelulares, que são os vírus, certo? Deixa eu me ajeitar só aqui, esse acelulares ficou. É isso? Acelulares. Feito aqui, olha. Vírus não possui célula, então ele é um ser acelular, certo? Seres acelulares, sem células. Então aqui estaria incorreto, certo? Vamos lá na letra B. A letra C. O que é que a letra C trouxe? São causadas por organismos protegidos por cápsulas proteicas. Pessoal, o vírus ele vai ter sim essa cápsula formada por proteína que é chamada de capsídeo. O vírus, basicamente, ele vai ter esse capsídeo. E aí, pessoal, deixa eu me desenhar aqui para você entender. Eu tenho aqui, olha, esse capsídeo formando o vírus, a cápsula aqui proteica, olha. Vou ter aqui as proteínas, certo? Formando aqui o capsídeo. Então aqui seria, tá certo? É o capsídeo viral. E aqui dentro eu vou ter o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. E aí esse vírus pode ser envelopado ou não, certo? Mas ele tem essa cápsula aí proteica. Sendo que ter a presença dessa cápsula proteica é característica do vírus e não do protozoário. O protozoário da doença de Chagas é um ser que possui célula, que possui ali a membrana plasmática, tá certo? Que possui ali o citoplasma. Então aqui, olha, essa cápsula proteica não se aplica a protozoários, certo? Depois, letra D. O que é que eu tenho aqui na letra D? São controlados por campanhas de vacinação. Pessoal, existe a vacina aí disponível, vocês veem aí, para a doença de Chagas? Não, né? Mas eu tenho a vacina para o quê? Para a febre amarela. Só para a febre amarela, eu vou usar como medida profilática a vacinação, certo? Não para a doença de Chagas. Então eu estaria errado. Nosso gabarito aqui é a letra. O que foi que a letra E trouxe? Vamos lá ver. São transmitidas por vetores artrópodes. São artrópodes, são aqueles invertebrados que possuem o quê? Que possuem apêndices, que possuem patas articuladas. Vou colocar aqui para vocês lembrarem, certo? Patas articuladas. Que possui um exoesqueleto quinoso, tá certo? Não esqueçam disso. E o barbeiro, ele é um artrópode, certo? E o mosquito que transmite, os mosquitos que transmitem a febre amarela também são artrópodes porque tem patas articuladas. O barbeiro é um artrópode, o barbeiro, tá certo? E é um inseto, ambos são insetos e ambos são artrópodes, certo? E aí, veja, barbeiro para a doença de Chagas, transmitindo a doença de Chagas, lembrando, através das fezes, e mosquitos para a febre amarela, lembrando que o mosquito, tá certo, vai transmitir através da sua picada, e o barbeiro através das fezes. Ambos são artrópodes, certo? Então, o nosso gabarito, o filo, eu tenho um filo artrópoda, tem uma grande diversidade de seres vivos. E o barbeiro e o mosquito fica ali, tá certo? Aí eu vou colocar que o nosso gabarito aqui é a letra o quê? Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão. Deixa o like se você está entendendo tudo direitinho, certo? Compartilhe bastante o nosso material. E vamos lá a mais uma questão. Observe. Observe o que a UFPA aqui cobrou, certo? Vamos lá ver. Olha, o que é que eu trouxe aqui agora? A doença de Chagas é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Olha aqui o nome da espécie, certo? Que vive no intestino de um percevejo conhecido popularmente como barbeiro. Então, esse bicho aqui que você está vendo, na verdade, olha, protozoário, né? Falei bicho, só uma maneira de falar, mas é um protozoário, não é um animal não, certo? Então, veja, esse Trypanosoma cruzi aqui, que é um protozoário, ele vai viver no intestino de quem? Do barbeiro. Barbeiro que é um percevejo, tá aqui, certo? Uma vez na corrente sanguínea de uma pessoa, o Trypanosoma pode atingir o coração e provocar a morte da vítima. Então, uma vez que chega no teu corpo, esse tripanossoma pode ir para o coração e aí pode provocar pode trazer a pessoa a óbito, certo? A pessoa pode morrer com essa doença. Importante medida preventiva que poderia ser adotada, medida preventiva, medida profilática, que poderia ser adotada pelas pessoas para evitar essa doença. Para evitar qual doença, turma? Para evitar a doença de Chagas. O que é que a pessoa poderia fazer para evitar essa doença? Uma vacina, não se aplica aqui vacina nessa doença, certo? Nós não temos a vacina aí para essa doença, seria interessante, certo? Andar sempre calçado. Eu não pego essa doença
no solo, como eu pego, por exemplo, o amarelão que é causado por um nematelminto, verme cilíndrico, eu pego andando, tá certo? O bicho geográfico também, que é causado por nematelminto, eu pego andando em solo contaminado. Mas essa doença de Chagas não, certo? Beber água fervida ou filtrada. Pessoal, veja, uma doença que eu poderia pegar através da água contaminada seria a cólera, por exemplo, né? A cólera é uma doença bacteriana, mas a doença de Chagas não, certo? Evitar o contato da pele com a água parada. Olha, uma água contaminada com, por exemplo, bactérias espiroquetas que causam a leptospirose. Essas bactérias que se multiplicam nos rins de mamíferos, de ratos, por exemplo, certo? E aí pode ser eliminada ali no ambiente e depois a água que pode estar ali parada e a pessoa pode pegar essa leptospirose. Mas a doença de Chagas não, certo? E aí, pessoal, tá aqui o nosso gabarito. Olha o que, que eu trouxe aqui, tá certo? No gabarito. Substituir casas de barros por casas de alvenaria. Como assim? Aquelas casas, pessoal, de barro, tá certo? Feita de madeira com barro, que deixa ali muitas é, frestas, muitas aberturas, muitos esconderijos para o barbeiro. O que é que acontece? O barbeiro se esconde ali naquelas aberturas e acaba depois, principalmente à noite, saindo do seu esconderijo, das paredes onde eles se esconderam, para ir picar e depois defecar na pessoa. Casa de alvenaria, tá certo? Tudo direitinho ali, dificulta o esconderijo do barbeiro. E aí é uma medida profilática, sim, eficiente, porque não torna aí possível, tá certo? Ou ameniza os esconderijos desses animais, desses artrópodes, desse barbeiro que transmite doenças chagas. Então, substituir casas de barro por casas de alvenaria é uma medida profilática, é uma medida preventiva e eficiente, sim, contra a doença de Chagas, certo? Então aqui, veja, o nosso gabarito aqui seria a letra certo, turma? Mais uma questão. Olha, que essa banca agora trouxe, vamos lá ver. Estima-se que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas sofram de doença de Chagas, sobretudo na região norte. A transmissão dessa doença ocorre quando as fezes contaminadas do barbeiro, entram em contato com mucosas ou escoriações na pele, mas também podem ocorrer por meio de. Então veja, pessoal, é, a questão falou sobre a importância e, na verdade, a questão mostrou dados que nos alertam sobre a importância de analisarmos e termos os cuidados devidos e cabíveis em relação à doença de Chagas. E conhecer a medida de as formas de transmissão é muito interessante necessário para que possamos também tomar atitudes em relação às medidas profiláticas, as medidas de prevenção. E aí a questão nos mostrou que o barbeiro, as fezes do barbeiro podem chegar até nosso corpo, adentrar ali nosso corpo, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que o protozoário, as fezes podem estar contaminadas com o protozoário e eles acabam entrando no nosso corpo aí, caindo na corrente sanguínea e podem atingir até o coração, certo? Mas além, tá certo, do barbeiro, que é o vetor, quais são as outras formas que nós podemos também adquirir a doença de Chagas? Será que vocês acham que é através de transfusão sanguínea dá para pegar a doença de Chagas, sim ou não? Correto. E ingestão de leite materno. Através do leite, a mãe pode passar, se a mãe estiver contaminada para a criança, pode sim, então, nosso gabarito aqui, olha, letra A. Transfusão de sangue, transplante de órgão, tá certo? Não esqueçam, ingestão de alimentos contaminados, como por exemplo, açaí, caldo de cana, é, transfusão de sangue, como eu já acabei de falar, certo? Leite, através do leite materno, são formas também de transmitir a doença de Chagas. Vamos agora achar os erros, né, presentes nas outras questões. Vamos lá? O que é que eu trago aqui de erro na letra B? Picada de mosquito. Não é um mosquito que transmite a doença de Chagas, não esqueça disso. É um inseto, certo? E o mosquito é um exemplo de inseto. E o barbeiro é outro exemplo de inseto. Dizer que é um mosquito e que é um mosquito que transmite a doença de Chagas é errado. É um percevejo. O barbeiro é um percevejo, certo? Depois, veja, ingestão de açaí in natura. Vou marcar de verde aqui, que estaria correto, certo? Para ficar um exercício bem bacana. O açaí, pessoal, pode transmitir a doença de Chagas, sim ou não? Pode, se estiver contaminado com o protozoário ali.
O barbeiro pode ter defecado ali no açaí e não seguiu todo um protocolo, tá certo? Direitinho. Principalmente aí o açaí in natura pode passar sim, pode transmitir doença de Chagas. Então o que eu coloquei em verde tá correto, certo? Contato direto com gotículas de saliva não transmite doença de Chagas através de gotículas de saliva. Ingestão de leite materno através do leite materno, sim, poderia passar, certo? E aí deixa eu marcar aqui, olha, em vermelho, que essas gotículas de saliva aqui não são capazes de transmitir a doença de Chagas. Depois na letra D, contato direto com gotículas de saliva, está errado, certo? E ingestão de açaí in natura. Pessoal, o açaí, ele pode transmitir sim ou não? Pode transmitir se ele estiver contaminado, certo? Depois eu venho aqui, olha, na letra E, transfusão sanguínea, poderia transmitir? Sim. Depois eu coloquei aqui, olha, a banca colocou, na verdade, né? Picada de mosquito. Picada de mosquito, não, tá certo? É fezes de barbeiros. E aí, pessoal, o nosso gabarito é letra A, certo? A doença de Chagas é muito cobrada nos vestibulares. E aí vale a atenção, vale muito a pena eu dar uma atenção especial, certo, a essa doença. Vamos lá para mais uma questão. Questão do Enem 2023. Vamos lá ver como foi cobrado. Observe. A leishmaniose visceral, trocou a doença agora, né? É uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania que é encontrado em diversos tecidos. Vamos lá entender o que nós lemos. Acabamos de ler, certo? Leishmaniose visceral. Ela é uma zoonose, então é uma doença que afeta humanos, que afeta também animais, certo? E aí ela é causada por um protozoário do gênero Leishmania. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, certo? Por vetores do ambiente doméstico. Vai ter um vetor para transmitir essa doença. Essa doença afeta cães, pessoal. Mas o cão não consegue passar para você essa doença. Vou ter que ter um vetor. Vai ser quem? Vai ser um mosquito. O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário. Então, os cães, tá certo? Os cachorros, eles sofrem com essa doença também. Eles podem até morrer dessa doença. Podendo ou não apresentar sintomas das doenças, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite, insuficiência renal. Então tá aqui alguns dos sintomas que podem aparecer ali, certo? Em o hospedeiro aí no cão que foi contaminado pela leishmania. Em uma região que sofre de alta incidência dessa doença, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Então, veja, uma campanha do Centro de Zoonose está investigando, está analisando cães para verificar se eles possuem ou não no seu corpo, certo? Esse protozoário que pode chegar ao ser humano. E aí, pessoal, pode chegar ao ser humano de forma direta do cão para o ser humano? Não. Se um mosquito, tá certo? O mosquito palha picar, certo? O mosquito do gênero Lutzomia, que é o mosquito palha, ele picar um cão contaminado e picar um ser humano, ele pode levar ali o protozoário, certo? E aí, observe aqui o que foi perguntado, certo? Eu quero saber qual foi o material biológico em que eu vou pegar desses cães, qual material biológico que eu vou pegar, coletar desses cães para analisar se esse cão está contaminado com a leishmaniose, com leishmania, que é o protozoário que causa ou não. Eu vou pegar aqui, veja, vamos lá ver, vamos começar de baixo. Secreção ocular. O protozoário não está na secreção ocular, tá certo? O protozoário vai estar no sangue, sim ou não? E o protozoário vai estar no sangue. E aí, pessoal, quando o mosquito pica o cão, o que é que vai acontecer? O mosquito vai pegar o sangue, junto com esse sangue vem um protozoário que pode ser levado para a pessoa, certo? Então, o material biológico que eu deveria analisar aqui dos cães é o sangue. Depois, pessoal, o que é que eu tenho aqui? Fezes. Não é nas fezes que vai estar, tá certo? O protozoário, nem na saliva, nem na urina. Nosso gabarito é a letra D. Questão bacana, né? Do Enem, observe. Do Enem 2023. Vamos para mais uma. Novamente, leishmaniose. Olha aqui, a leishmaniose. Lembrando, viu? Leishmaniose é uma doença causada por protozoários. A leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado. Perigosíssima, não é isso? Provocando problemas imunológicos, quadros hemorrágicos. Em, em casos mais graves, pode causar a morte. Uma pessoa pode adquirir essa doença quando
Pessoal, veja, eu tenho a leishmaniose tegumentar, que vai causar feridas na pele, e eu tenho a leishmaniose visceral, que vai afetar os órgãos internos, baço, fígado, e é mais perigosa que a tegumentar, certo? Lembrando que essa visceral também é chamada de calazar. E lembrando que a tegumentar, anote aí se você estiver anotando tudo direitinho, tá certo? A tegumentar também é chamada de úlcera de Bauru. Tanto a leishmaniose visceral que a questão trouxe, quanto a leishmaniose tegumentar, a úlcera de Bauru, elas são transmitidas através da picada de mosquitos fêmeas, mosquitos pregos, certo? Do gênero Lutzomia. E aí, qual seria, tá certo? O nosso gabarito aqui, veja. Começar de baixo, já sabe o gabarito, não é isso? Mas vamos começar aqui de baixo fazendo o exercício direitinho, certo? Vou pegar a leishmaniose, ingerindo verduras contaminadas com ovos do parasita, não, né? Quais doenças? Vamos lá colocar pelo menos um exemplo para cada doença. Qual doença é... Aliás, vamos colocar pelo menos uma doença para cada alternativa aqui, né? Não me expressei tão bem, mas vocês entenderam, não é isso? Na letra E está dizendo: ingere verduras contaminadas com ovos de parasitas. Eu poderia colocar qual doença aqui, pessoal, como exemplo, para ilustrar aqui essa forma de transmissão. Posso colocar aqui, olha, ascaridíase. Ascaridíase, que é causada pela nossa famosa lombriga, certo? Que é um nematelmito que pega através de ovos dos parasitas que podem estar sim ali nas verduras. Mas a leishmaniose não, certo? Depois a letra D trouxe o que aqui? Observe o que, é que a letra D trouxe, certo? Analisar. Anda descalço em solos úmidos com larvas dos vermes. Poderia colocar aqui qual doença que eu pego ali, olha, andando descalço em solos úmidos. Eu posso pegar, por exemplo, nosso amarelão, a ancilostomose, ou ancilostomíase. É a mesma coisa que o que? Nosso amarelão, tá certo? Não esqueça e não confunda amarelão com febre amarela, tá certo? Não tem nada a ver. Essa ancilostomose eu pego, é causada por um verme nematelminto e eu pego andando descalço, certo? Enquanto que a febre amarela é uma doença viral, tá certo? E que eu pego através da picada de vetores de mosquito. Depois me digam aí, tá certo? Qual seria o gabarito da letra C? Nada em águas contaminadas com cercárias. A cercária é um estágio de vida do esquistossomo. E o esquistossomo, ele é responsável por causar a barriga d'água, a esquistossomose, tá certo? Não esqueça que aqui seria a esquistossomose, a doença em questão. Depois, olha, o que é que eu coloco aqui, ó? Entra em contato, o que é que a questão trouxe aqui? Entra em contato com fezes contaminadas de percevejo. Nosso barbeiro. Qual seria a doença aqui que nós acabamos de fazer algumas questões referentes a isso, né? A doença de quê? Doença de Chagas. Esqueça disso, olha, fezes de barbeiro. Mas aí, qual seria o nosso gabarito aqui? Nosso gabarito aqui, veja. O que é que a questão está aqui na letra A, certo? É picada por fêmeas do mosquito Zomia sp. Lembrando que popularmente, isso aqui é o nome do gênero, certo? Porque eu tenho algumas espécies aqui dentro, mas o nome vulgar, tá certo? O nome popular aqui desse mosquito aqui que pica e que transmite a leishmaniose vai ser o que? O mosquito palha, tá certo? Não confunda com o mosquito prego, que é o da malária. Certinho, turma? E aí nós resolvemos algumas questões, tá certo? Mais algumas questões referentes às doenças causadas por protozoários. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, qualquer observação, certo? Deixe aqui nos comentários. Nós vamos ler com o maior carinho do mundo, certo? Aguardo vocês nas próximas aulas. Compartilhe bastante. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E até mais. Tchau, tchau.